você resolve esse problema mesmo. Você estava com um problema que envolvia programação quadrática esses dias, cara. Exatamente. Eu está, só que eu continuo agora, né, sendo personagem orelha. Então Espera um vai lá. minutinho aqui. Vamos lá. Estamos com Se a gente problema de conseguir. apresentações. Como diz a estatística do Homem de Ferro, 2 em 5 dão problemas de apresentação quando ele estava apresentando a proposta dele para o Homem de Ferro, pro Loki, Exatamente. Exatamente. né? Então, são problemas de apresentação. Pronto, agora vai. Então vamos lá. Agora foi. Foi, opa. Beleza. Então, nas últimas conversas que a gente esteve falando a respeito disso, a gente falava na programação convexa, que era uma parte da otimização matemática relacionada a conjuntos convexos, e aí você estava sempre tentando fazer a minimização de funções objetivo. Se a função era convexa, você procurava fazer a minimização, se a função era côncava, você tentava maximizar. Então, isso a gente já viu nos trechos anteriores aí, e a gente falou da programação linear, falamos da programação inteira e falamos da programação binária. Hoje é o dia da gente falar da programação quadrática. O que muda da programação quadrática com as demais programações que a gente veio falando até então? Na programação linear, as variáveis que a gente pode explorar, que fazem parte do nosso modelo, são variáveis de natureza real, ou seja, o conjunto dos números que a gente vai explorar para procurar uma solução maximizada ou minimizada, que a gente conhece de solução ótima, são os números reais. Consequentemente, a gente precisa de uma função linear, porque estamos falando de uma programação linear, ok? Então, vamos procurar soluções ótimas numa função linear com variáveis reais. Quando a gente vai falar da programação inteira, a gente continua, pelo menos até então, até a última conversa que a gente teve, a gente continua falando de procurar pontos ótimos, seja de máximo, seja de mínimo, numa função linear, ok? Só que agora a gente restringe os números para que eles não possam ser necessariamente números reais, eles precisam ser números inteiros, né? Então eu preciso, a gente deu o exemplo de, de modelos que não faria sentido a gente ter, por exemplo, uma parte fracionária, né? Então, se a gente quer saber quantos carros a gente tem que produzir, não faz sentido falar em 1,5 carro. Não faz Certo. sentido falar em meio pão, né? São quantidades que devem ser inteiras para ter sentido do ponto de vista de decisão, né? Falamos também da programação binária, e aí, no caso da programação binária, a restrição é ainda mais forte, porque as variáveis elas devem ser inteiras, mas 2 inteiros em especial, né? Ou seja, só podem ser 0 ou 1. E a gente resolveu até problemas com programação binária, mostrando, por exemplo, como elas serviam muito bem para tomada de decisões qualitativas, né? Ou seja, as variáveis sendo binárias 0 e 1, elas acabavam indicando que a gente era capaz de tomar decisões em cima de sims e nãos, de positivos e negativos, ou seja, elementos qualitativos e categóricos do modelo. Mesmo assim, ainda estávamos falando de funções estritamente lineares. Então, hoje, pela primeira vez, a gente vai quebrar a hipótese de que a função objetivo, ou seja, que a busca que a gente está fazendo está sendo em cima de uma função linear. A gente vai romper com essa hipótese e vai colocar uma função objetivo um pouco mais complexa. Ou seja, vamos colocar uma função objetivo cuja expressão tenha variáveis de segundo grau, ok? Ok. Onde é que eu uso esse tipo de programação? Quando eu estou trabalhando com erro, normalmente a gente coloca o quadrado no erro para que, vamos dizer assim, um erro positivo de uma variável não cancele um erro negativo de outra, né? Então a Uhum. gente trabalha sempre com o erro quadrático. Todas as formas de regressão que a gente tem usam métodos quadráticos, que ela justamente usa erros quadráticos, né?
E muito do que a gente conhece de inteligência artificial são formas absolutamente generalizadas, né, de se utilizar a programação, ou de se utilizar a minimização de funções quadráticas. Então, recentemente, por exemplo, eu estava com o Jonathan resolvendo um problema de visão computacional, e quando chegamos lá pelas tantas, depois de, né, aparecer um monte de preparação em cima de dados, de imagens, etc., chegou-se finalmente na função que vai otimizar, né, a função que ia encontrar o problema, a solução do nosso problema. A função era uma função quadrática, ou seja, os algoritmos de deep learning usam profundamente a programação quadrática. A questão é que, obviamente, a quantidade de dimensões é enorme e aí a gente precisa compreender um problema mais simples para depois poder trabalhar com uma realidade mais complexa, tá? Para isso, eu fiz um gloriosíssimo Excel, né? Vamos lá pro Excel. O Excel, exatamente. Sem Deus Excel salve o não há Excel, vida, né? já diria. Excel é vida, como diria o Boston Não, Medical Group. Leandro, depois da última aula que você deu do Excel, cara, o Excel mudou, Hum. eu mudei um pouco minha visão do Excel, cara. Você conseguiu Você isso, mudou cara? sua visão Mudei, você cara, mudou mudei. sua visão de Excel? Isso é uma Mudei. ferramenta arcaica, morta. Eu achei uma ferramenta interessante agora, realmente. Exatamente. Para fazer coisas simples ele serve, né? Só não Agora, coloca ele para processar bastante dado que ele vai. exatamente, Exatamente. exatamente. Bom, aqui eu estou mostrando uma função que tem natureza quadrática, ou seja, aqui está a nossa variável independente, o x, representada na linha horizontal, né? E aqui está a nossa variável dependente, o y, só que como vocês podem ver, a expressão do y é dada por uma expressão quadrática. Mas onde é que está o quadrado? Eu não estou vendo nada quadrado aqui, Leandro. Não, quadrado não é nesse sentido. Quadrado é esse 2 que está elevando o x aqui, não é a figura geométrica. Ok? Eu coloquei dessa forma genérica porque está vendo? E a gente vai poder brincar de encontrar a solução em qualquer cenário, tá? Então, aqui, basicamente, eu fiz um estímulo gráfico de uma função convexa quadrática com uma variável apenas. No dia que a gente for fazer isso, no dia que a gente for trabalhar vamos dizer assim, com um problema real, dificilmente vai aparecer uma dimensão apenas. Possivelmente vai aparecer 2, 3, 10, 1000, né, no caso de um problema de deep learning. Mas o fato é, no final das contas, vai aparecer uma função que tem essa natureza aqui, que tem esse estímulo gráfico. Esse estímulo gráfico, olhando aqui, vocês percebem que esses pontos aqui são sempre maiores do que um ponto específico aqui embaixo. Concordam? Sim. Sempre os pontos estão maiores do que esse aqui. Se eu tornar essa função convexa, todos os pontos são menores do que esse daqui. Ou seja, nós sempre estaremos buscando, no caso da programação quadrática, este ponto aqui de mínimo ou o ponto de máximo no caso da expressão ser cônica, ser côncava. Uma Ok? pergunta, Leandro. É o que a gente está buscando hoje no SC5, né? Digamos. Assim, todo problema de visão computacional, vamos dizer assim, não é todo problema, né? Mas grande parte dos problemas de visão computacional utilizam um algoritmo chamado ADAM, tá? Que acho que é Apply Deep Learning, Phoenix, Arizona, lá, eu não sei o nome do negócio, mas é ADAM, tá certo? O ADAM, o que ele faz? Ele modela aquela imagem que ele passou para o computador ver através de uma função quadrática, sacou? Ou seja, se o SC5 é um projeto de visão computacional e a gente utilizar o ADAM, como foi utilizado em alguns momentos, a gente vai cair num problema quadrático, ou seja, vai cair num problema desse. Então, a gente nunca vai ajustar o computador, né, os coeficientes do modelo para trabalhar aqui. Seria como se ele estivesse tendo uma miopia.
né? Uhum. Ou seja, não faz sentido para a gente que ele fique nesses pontos. Qualquer um dos pontos aqui não faz sentido para a gente. A gente vai querer que ele trabalhe aqui, no ponto de mínimo, que é o ponto onde ele mais se aproxima de um olho humano, deu para entender? Então é o erro mínimo que ele comete frente a um olhar humano, deu para entender? Uhum. Uhum. Então, a filosofia por trás de um modelo super complexo, né, de um modelo numérico super complexo como o Deep Learning de visão computacional, no fundo, no fundo, no fundo, no fundo, é o quê? É procurar que ele reduza, é procurar que ele reduza o erro quadrático com relação a um ponto correto. Qual é o ponto correto? A visão humana. Então, você colocou uma visão humana de referência lá, você vai fazer com que ele procure o menor erro e se aproximar o máximo possível da visão humana. Deu Legal. para entender? Uhum. Igor, o que você Isso. achou? É o Igor que tava sofrendo, Leandro. Eu só. Eu sei disso, eu sei disso. Você sabe? Você quer, claro, fazer o que resolver esse negócio. E aí, Igão, tem alguma dúvida aí, Igão? Me colocam no fogo logo. Claro. Claro, cara, o fogo, como já diria Garth Brooks, não vale a pena ficar fora do fogo. Pô, entrando na frase, né? A vida, como já diria de Garth Brooks, a vida não é vivida, ela é apenas sobrevivida se você fica fora do fogo. Justo, justo. Sacou? Cara, Vai. até comentando um pouco, né, do que você havia comentado, né? Hum. Algo que eu vejo bastante é aquela solução que eu estava trabalhando na semana passada, né, mostrando que seria o melhor caminho, né? Eu montei o diagrama, coloquei os vértices e assim dei uma solução com solver. E sumiu tudo aqui. Espera aí que apareceu uma mensagem aqui que eu desliguei alguém. Não, não, Desliguei eu alguém aí. tô escutando aqui. Não, puta. Acho que pra mim eu desliguei o Gort. Não, 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 eu tô aqui. Tá me ouvindo, Igor? Mas até dado momento, não. Não tá. Não tô com dúvida, não. Acho que tá o ruído, eu não sei se na sua sala que tá o ruído, mas eu não tô conseguindo ajustar direito. Era isso mesmo. Agora vai, Igão. Na verdade. É que. Não sei Tá se me ouvindo a engano. gente, Igor? Oi? Não. Tá ouvindo a gente, Igor? Não. Não? Então, Não tá tá ouvindo a ouvindo? gente? Não? Não. Boa. Tipo, Boa. na verdade, se o Gort estiver falando, eu acho que pra mim ele tava mutado. Não sei se Então, foi quem o tá Gort. falando? Não, Fala agora alguma coisa aí, só Eu pra tinha, gente eu saber. tinha mutado aqui. Eu tinha mutado aqui porque tinha muito barulho aqui que tava dando confusão entre o meu e o do Gort. Mas eu tô mudo, tá? Não, beleza. Mas qual seria a dúvida, gente? Não, como é que se chama? O gloriosíssimo Gort estava perguntando para você a respeito do Adam. Ele tava perguntando, eu não escutei realmente. Então, Isso, ele estava falando, você entendeu? Então, o que é o Adam? É um método de otimização estocástica, ok? Uhum. É um método de otimização estocástica. Quando vocês forem olhar, isso daí a gente ainda vai ver, né? A gente ainda está na otimização determinística. A gente não chegou na otimização estocástica. Mas assim, a gente vai ver que esse problema de otimização estocástica acaba caindo num problema de otimização quadrática, Uhum. tá? Então, se você procurar aqui no glorioso Adam, você vai ver que em determinado ponto ele tem um erro quadrático. Quer ver? Ele tem um erro quadrático. E aí, esse erro quadrático é que vai fazer ele minimizar o negócio. Deu para entender? Sim. Deixa eu ver se eu encontro aqui o gloriosíssimo erro quadrático dele. Aí a galera Querendo começa a fazer. ver a fórmula, a mente começa a fritar. Às vezes a gente fala mais específico, né? Exatamente. Olha aqui, ó. Olha aqui. Tá vendo que tem um negocinho ao quadrado aqui? Aham. Então, é esse cara aqui que ele vai procurar minimizar. Uhum. Tá certo?
Não vou entrar no método do Adam aqui agora para explicar o que é a expectativa do g de t ao quadrado, ok? Não é a brincadeira aqui, mas o ponto é, isso daqui, esse g de t ao quadrado que está aparecendo aqui, né, na função de otimização dele, quando a expressão se torna quadrática, ela começa a ter esse comportamento. Ao ter esse comportamento, sempre tem um ponto ou de mínimo ou de máximo, tá certo? O fato de ser estocástico não vai mudar a natureza da parábola, né? Não vai mudar a natureza da concavidade da curva, não é? E ali, no caso dos problemas estocásticos, eles, ao invés de trabalhar com realidades determinísticas, que você sabe a priori o valor da variável, você transforma o problema aleatório estocástico num problema determinístico de média. E aí você resolve o assunto. Mas isso daí a gente vai ver, assim, ainda vai ter umas conversas dessa ainda para a gente chegar lá. Beleza? E é em cima disso que o Adam faz o trabalho de Deep Learning, tá certo? É em cima disso que o Adam, o algoritmo que você colocou lá, você colocou o Adam W, que é uma extensão do Adam, e tem mais dois algoritmos lá. São todos algoritmos quadráticos. Ou seja, Leandro, estou vendo uma supervisão computacional, não sei o que. Algoritmo quadrático. Ou seja, em suma, o que você está fazendo é o que você vai ver o solver fazendo aqui com uma dimensão, você está fazendo com 10 mil. Mas é a mesma coisa. Ou seja, você está encontrando um ponto de mínimo ou um ponto de máximo. Ok? Beleza? Alguma dúvida aí, galerinha? Silêncio no tribunal. Espero até chegar a parte de desenvolver as questões na próxima semana, que aí eu e o Jonathan vão estar louco. Ainda mais que o Jonathan vai justamente usar o Adam. Mas vamos lá. Ok, então aqui eu fiz uma expressão para dar esse estímulo visual para a gente. Ela está parametrizada, então a gente pode trabalhar com qualquer curva aqui, não é? E aí, conforme a gente vai trabalhando com as curvas, eu implementei o modelo aqui no solver, então aqui é um modelo onde eu mexo no x, ou seja, as células que eu vario é apenas o x, né? A minha função objetivo é o y, que é uma função quadrática, vocês podem ver aqui, né? Que ela está pegando o x e elevando ao quadrado aqui. É a mesma função que está nessa expressão aqui, tá? E a gente pode decidir se a gente quer uma função de máximo e mínimo, a gente vai decidir isso com base na concavidade da curva. Aqui no caso a gente tem uma convexidade, né? Ou seja, a curva está para cima. Se a gente inverter o sinal do parâmetro A da curva, ela pode ir para 2, mas tem que ser negativo, né? Ela altera. Ok? E aqui, basicamente, o que o solver faz? Ele, pelo menos como é que eu configurei esse solver aqui, né? Ele vai procurar achar o valor máximo do y ou o mínimo, dependendo do que a gente procurar. Então, no caso aqui, a gente vai procurar o máximo porque a nossa curva ficou côncava, não é? E a gente vai atribuir um método para ele fazer isso. Normalmente, o simplex é muito bom para problemas lineares. Para problemas não lineares, a gente até usa uma extensão do simplex, mas não é a forma mais adequada e indicada para usar o simplex. A gente vai utilizar aqui o GRG, que é o gradiente reduzido geral, né? O que é o gradiente reduzido? Ele fala o seguinte: para encontrar esses pontos de máximo, o ponto de máximo tem sempre uma qualidade, né? Tem sempre um atributo, tem sempre um atributo muito claro nele, né? Ele sempre tem uma tangente horizontal, tá vendo aqui? Ó, essa linha aqui é uma linha tangente no ponto de máximo e é uma linha horizontal. Se eu mexer isso tanto para cima quanto para baixo, vocês vão ver, ó, que ele tem a tangente horizontal. A tangente horizontal tem uma inclinação zero. Então ele vai procurar, na verdade, a forma dele encontrar esse ponto é achar o ponto que tem inclinação zero, tá? O gradiente, na verdade, nada mais é do que encontrar o ponto com tangente de declividade zero,
só que para um monte de variáveis, tá? Então a gente usa gradiente quando a gente está usando mais de uma variável, a gente usa derivada quando a gente está usando uma só, que é o que eu estou usando aqui, ok? Mas isso é requinte matemático, não nos interessa nesse instante, beleza? Então no caso aqui, eu vou minimizar essa curva, então eu venho aqui no gloriosíssimo solver, atribuo a missão de minimização para ele, etc. Ele vai lá e acha a minha gloriosa resposta. Ou seja, ó, meu caro, você começou no 2, no 2 você estava com o valor de 2 para sua função objetivo, de fato, certo? É o que está aparecendo aqui no gráfico. E quando eu minimizei, eu verifiquei que você consegue chegar até menos 2, só que você tem que mudar o seu x, ou seja, o seu x tem que sair daqui e tem que vir para cá, porque aí você encontra o valor mínimo da sua função. Se eu trocar a convexidade dessa curva, o valor ideal agora estaria aqui no zero, né? O valor seria também menos 2, só que é um ponto de máximo. Se eu procurar um ponto de mínimo, ele vai ficar procurando e não vai encontrar. Eu vou fazer com que a gente saia de um ponto que esteja errado, ou seja, se eu partir do menos 2, eu estou neste ponto aqui, não é o ponto de máximo, e eu vou vir aqui no solver e pedir para ele achar o ponto de máximo, porque a curva ficou convexa agora quando eu troquei o parâmetro A. Ele encontra novamente, e está aqui, o ponto da otimização. Ele fala, ó, sua otimização acontece quando x é 0 e y é menos 2, tá? Posso variar à vontade aqui, não, vou colocar outros parâmetros aqui na curva. Ele vai continuar encontrando o valor do ótimo aqui. Talvez o valor do ótimo não seja mais tão graficamente fácil de encontrar, mas parece que é alguma coisa que vai ficar por aqui, né? Então, a missão é de maximização nas mesmas condições, e ele vai lá e deveria ter funcionado. Vamos ver. Maximize. É para maximizar a jossa. Tá tudo certo. Vai lá, deveria ter funcionado. Ele tá falando para mim que tá dando no 0 e no 3. Tá claramente aparecendo um erro aqui, né? Deveria ter dado alguma coisa por aqui, ó, em torno do menos 1. Deixa eu ver o que acontece aqui. Menos 1 deu 4. Por que ele não está maximizando? Eu não sei. Enfim. Problemas de apresentação. Como dizia o Homem de Ferro. 2. Ah, já sei. Eu coloquei a restrição de que a variável não pode ser positiva. Não pode ser negativa. Se eu tirar essa restrição, ele vai encontrar. Então, para ele só é como se ele tivesse vindo até aqui só. Eu falei para ele, ó, não pode vir para trás do zero. Então, ele só está vindo até aqui. Se eu liberar isso, ele vai encontrar o ponto aqui. Vou jogar para frente, falar, ó, você vai começar aqui, ele vai ter que vir até aqui se eu remover essa restrição de variável não nula. Olha lá, encontrou. Perfeito? E aí a gente pode brincar com qualquer parâmetros e qualquer curva que a gente tiver aqui. Jonathan, você é minha cobaia preferida. Me diz aí quais parâmetros que você vai querer na curva para a gente verificar como é que fica essa otimização. Assim, qualquer. Qualquer Negativo, significa qualquer. positivo, negativo. Pode mandar bala. Coloca aí. Número alto, 33. Quanto? 33. 33. E aí põe aí 45. 45. Tá faltando 1. Põe 2 aí. E 2. Então o Jonathan encontrou a solução mais fácil possível aqui para a gente achar. Mas o fato é, a curva do Jonathan está dando mais ou menos um máximo por aqui, nessa região aqui, né? Eu vou começar do 2 para mostrar que a gente não está no ponto mais adequado, ou seja, eu estou jogando ele para começar aqui, e ele vai tentar encontrar a solução aqui. Pergunta, Jonathan, a tua curva faz com que você tenha que procurar um máximo ou um mínimo? Um mínimo. É um mínimo. Então a missão do algoritmo é encontrar um mínimo. Você pode usar variáveis não nulas, ou não negativas, ou seja, não positivas. Ou seja, você pode usar números negativos ou você tem que usar valor positivo só? Pode ser negativo. Pode ser negativo. Então, as variáveis podem ser negativas.
Olha lá, a solução do Jonathan, então está dando 0,68 negativo, vai dar um trequinho por aqui, e o valor de mínimo que ele encontrou é menos 13, tá certo? Quando a gente for pegar e fazer o fitting de curvas com os dados que a gente tem, por exemplo, dados econômicos, dados mercadológicos, dados operacionais, qualquer regressão que a gente for fazer, a gente vai cair numa mesma função desse tipo, e é o mesmo tipo de otimização que o Jonathan escolheu fazer, ou seja, as regressões todas vão ter funções convexas, né? E a gente vai procurar encontrar o mínimo que é o lugar de menor erro, ok? Minha segunda cobaia favorita, Gort, morreu. Ah, tá, ele tá com ruído, ele deu um sinal falando que eu estou num lugar muito barulhento. Então, Igor, minha terceira cobaia favorita. Vai lá, Igor. Preciso de 3 parâmetros para sua curva, só que agora o A tem que ser negativo, por favor. Tem que ser negativo? Isso. Coloca menos 10, por favor. O B, quanto é que dá? Beleza, coloca 15. E 5. Beleza, então o Igor escolheu outros parâmetros, ou seja, ele está diante de outra curva, essa curva vai ter um máximo em torno aqui do meio e do 1. Como eu já estou aqui no menos 0,68, eu estou por aqui, eu vou deixar ele começar por aqui, mas eu vou perguntar para o Igor. Igor, a minha função aqui é maximizar ou minimizar? Minimizar. Minimizar, ou seja, eu tenho que encontrar o negativo. Sempre que a curva for côncava, o meu processo aqui é de maximização. Eu vou sempre ter, vamos dizer assim, os algoritmos vão sempre procurar o maior ponto. Então é uma maximização que eu vou fazer. Aqui no caso da sua curva, a maximização vai dar numa região positiva, tá? Eu vou deixar ele procurar nas negativas também, porque a gente não precisa dessa restrição aqui, mas basicamente a sua solução vai ser positiva, ok? Então a maximização e manda bala. Olha lá, tá certo? Ele encontrou uma solução no 0,75, um valor de 10 e qualquer coisa, bateu, certo? Bateu com o quê? Bateu com o estímulo gráfico. Na hora que a gente estiver resolvendo um problema de visão computacional, vocês não vão conseguir ver esse gráfico acontecendo, vocês só vão conseguir ver o erro gerado pelo negócio. E aí vocês vão ver que ele vai encontrar o menor erro para trabalhar. A quantidade de parâmetros é absolutamente imensa, tanto é que a gente chama de hiperparâmetros, né? É um negócio, assim, é muito grande, muito, muito, muito grande. Se vocês quiserem, quando a gente estiver resolvendo aí esses problemas de visão computacional, a gente pede pro algoritmo imprimir a quantidade de variáveis. Aqui, a gente está trabalhando com uma só variável. Vocês vão ver que ele vai trabalhar com, sei lá, centenas de variáveis. Então não dá para enxergar, entendeu? Porque não dá para fazer um gráfico com mais de 2 variáveis aqui, entendeu? Compreendi, cara. Tá, então eu tô acompanhando. Tá bom? Beleza, gente. Essa que é a brincadeira da programação quadrática. De todas as que a gente viu até agora, talvez essa seja a mais importante, porque é muito, muito, muito utilizada. E agora que a gente entra na possibilidade de trabalhar com ela, a gente abre espaço também para os elementos que são as bases da inteligência artificial, que são as bases da otimização estocástica, que é baseada em estatística, em aleatoriedade. A gente entra nas formas mais avançadas de otimização a partir de agora, né? A próxima conversa, Gort, seria, em princípio, pensando nesse quadro aqui, né? O que a gente vai começar a fazer aqui agora é definir elementos que restringem ou aumentam as variáveis e a função objetivo. Então, até agora, a gente fez o teste de trabalhar com funções reais, inteiras e binárias, ou seja, cada vez mais restrito, mas a função objetiva era sempre linear e sempre determinística, né? Então, agora a gente vai começar a aumentar esse quadro
nessa a dimensão desse quadro aqui, para a gente alcançar algoritmos mais sofisticados. Então, as variáveis vão continuar tendo a variabilidade delas, mas começa a entrar a mistura de variáveis, então todos os modelos mistos, então programação inteira mista, ou seja, é uma mistura de variáveis reais e inteiras. Programação binária mista, né? São formas misturadas desses problemas, né? São problemas derivados de dois problemas desse. Programação inteira quadrática, ou seja, é uma programação que vai usar isso daqui e isso aqui ao mesmo tempo, né? Ou seja, a resposta e assim por diante, tá bom? Por isso que eu achei muito legal, desde o começo, falar da otimização matemática, porque ela é o cerne, ela é o fundamento sobre o qual a gente vem falar a gente usa e explora o poder do dado, né? Até então, quando a gente via, às vezes, o pessoal falando, era um foco muito grande no algoritmo, só que muito baixo no raciocínio. Né? Ou seja, o raciocínio por detrás de uma coisa absolutamente sofisticada, como é o Adam, né? Que, poxa, usa